Já faço há muitas meias e acabar de publicar um piano sem meias, com o título Sem Meias, história, mas não sei o quê. Eu finalmente encontrei as meias facilmente, embora tivessem desaparecidas ao primeiro instante. Ficam dentro das calças às vezes, está a ver? Se não tem cá nada, onde é que estão? Mas encontrei-as no momento seguinte. A ironia da vida. Depois de ter visto Penrose, hoje já não sei se é Penrose, era Penrose a falar, mas não sei se a imagem ou era Novo Tempo, um belo discurso. Eu escrevi sobre isso, não, e gravei um vídeo uma vez, e uma demonstração com o objeto, o lugar da imagem. Ou seja, questões da luz, não é? O lugar da imagem, o que é a imagem e o lugar da imagem. Isto é uma história que entrou em cena no princípio deste crime, uma noite, no bairro Alto. Estava eu com o Viegas, e lá para cima, para a parte de cima do bairro, mais ou menos no eixo, na perpendicular do final do mirador de Santo Alcântara, de São Pedro Alcântara, havia uma livraria, a livraria italiana, que muda frequentemente de sítios nesta cidade. Ali ao pé onde já tinha estado, havia um armazém mais industrial. Do tempo desses cassetes de vídeo que ainda não me pagaram, pelo Jarnon de Robes, sei pá, lá, que tiveram cuidado de roubar aqui a nota de encomenda. Disfarçaram o roubo de não sei quantas cassetes, de 20 ou 30 cassetes, para não me pagarem, está a ver? Como são. Teve para roubar tostões. Depois entrou aqui em casa alguém a seguir para roubar estes papéis. O documento de suporte de entrega na livraria já no LX. Bom, tiveram primeiro nesse tempo aí, nessa coisa mais ou menos industrial, dessa tipografia, não sei o quê. Onde eu fui entregar essas cassetes para vender, pessoalmente. Depois havia ali um café, tipo uma tasca, não sei, uma coisa de madeiras antigas também, o interior. Era um bar, onde eles também depois mudaram para aí. Depois foram para o LX, só o resto é a sequência destes últimos passos, já tinham estado embaixo no Zé dos Bois e não sei o quê. Não se para popular. Vocês devem ter problemas com as senhorias. E entrei, eu estava com o Viegas, que era uma noite estranhíssima, porque aquela zona, não sei se aquilo foi intervencionado cenograficamente, como vocês fazem para criar estes psicodramas e mais não sei o que seja, destes jogos de sombras, não havia. Porque eu parecia fora do tempo, por um lado. É uma expressão engraçada, até neste sentido, que estava um bocado a falar da Penrose e da luz, e das propriedades da luz. Ouve-se que eu já há muito tempo não entrava naquelas ruas, portanto não tenho noção exata se aquilo estava tão degradado, o bairro ali, as casas e não sei o quê. Me parecia outro tempo, parecia-me um tempo anterior e um tempo que depois, quando desci a rua, percebi, porque há ali um convento, não sei se ainda existe, onde esteve Fernando Pessoa a morrer, pneumonia, nos últimos tempos dele, foi recolhido nesse convento e morreu. E quando eu cheguei ao convento, nessa noite de setembro, não estava ninguém nas ruas, não sei porquê. Não sei se era fim de semana ou domingo, não sei. Isto parece o tempo de Fernando Pessoa e da morte de Fernando Pessoa. Bom, então entramos nesse café, porque era a única coisa que estava aberta, e estava lá um desses galinhos das faculdades. E uma série de meninas sentadas, deviam ser estudantes delas, todas. Aqueles amores de faculdade, de universidade, de escola, de liceu. Os professores que se amam, ou a passar manteiga para ter boas notas. Então, faz uma conferência, então a gente vai assistir. E quando aquilo entrou, ele fez assim quase um silêncio sepulcral na sala. E a conferência estava a terminar e ele estava a falar do lugar das imagens ou da visão histórica de Platão, que escreveu também sobre essas matérias. Eu ouvi ainda uma frase final naquilo, diz como que a asneira, e portanto fomos ao balcão, as pessoas ficaram, então, são mesas com meninas, só havia uns meninos, também uns poucos.
Há um pormenor interessante porque no final, quando saí, tinha-me sentado ali numa mesa onde estava uma dessas raparigas, devia ser estudante dele, devia ser aluna dele, e venho-me embora, agarro os cigarros que tinha em cima da mesa e saio. Quando chego cá fora, reparo que são SG20, eu não fumava SG20 e eu percebi que tinha pegado os cigarros dele em vez dos meus. E torno a entrar e dou-lhe assim, digo, olha, estou aqui, vejo os cigarros, se não tivesse roubado o seu coração. Ela fez assim um ar muito finitinho, fez assim um ar espantado, meio divertido, né? Contente, não. E vim embora, deixei os cigarros e vim embora com ele e depois descemos até essa visão fora do tempo. Era um bocado aquilo que estava constado nessa conversa, de alguma forma, que eu não ouvi, só ouvi o final. Tá a ver? Porque falava dos tipos, das visões platónicas, do tempo da antiga Grécia, tá a ver? Sobre as questões da imagem. Ele disse uma barbaridade qualquer, que já Platão também tinha dito, acho que eu, se não me recordo. E, portanto, nós chegámos ao balcão e disse, pode-se dar um café, que o tudo assim, olhar para nós, quem são os estrangeiros que entraram aqui, ou os extraterrestres, está a ver? Veio interromper aqui a sagrada função da dissertação do nosso amado professor. Está a ver? Lá nos serviram um café, assim, com ar gay, a gente sempre pode sentar, pode, sei o quê. Eu depois comecei a falar. Tinha ouvido aquela barbaridade e disse que aquilo não era mal serviço. E comecei a explicar o meu ponto de vista. Bom, porque ele dizia que, basicamente, aquilo que eu vi no final era, era uma síntese final dele que se põe nessa alocução, ou nessa lição, ou seja o que fosse, do género dizer, portanto, as imagens não são críveis, ou não pode haver confiança nas imagens, ou na percepção do mundo e da realidade. Era uma coisa assim, uma barbaridade deste género. Eu não sei se era isto exatamente. O que é que eu estou a falar disto? Porque essa história agora desse rapariga dos cabelos curtinhos, negros, que vocês meteram aí online, e depois meteram no arreto das Amoreiras, que parecia a família, e depois parecia vir o outro, que era, parecia o Mário Nascimento há décadas atrás, até pela altura mais baixa. Eu parecia um bocado encaixar nessas meta-histórias dos shorts chineses, que eu tenho linkado pela beleza das raparigas e pela profundidade aparente nos diálogos da problemática relacional ou afetiva ou o que seja, que acho que há uma em particular ou duas. E tenho estado também refletido disso de alguma maneira, não é? Ontem fomos beber copos, não sei, isto lembrou-me uma memória de uma outra rapariga, que não sei se é a mesma, acho que é francesa, pelo menos falou-me francês, ali por trás da minha librada, que eu vos contei isso ao pé do Dantas, um café que se chama Dantas. Dantas é um nome simbólico, como café. Nesta rua, onde depois há esta história até com as italianas da loja, como se fossem à procura num alfarrabista dos tais livros rituais antigos. Noutro tempo deste crime. Porque há um poema de Almada, não é? Sobre Dantas, que era um crítico literário, assim, coisa qualquer, neste tempo dele, e que ele critica Morra Dantas, não sei quê, um manifesto anti-Dantas do Almada, muito conhecido. Bom, eu estava naquela esquina e há uma rapariga que aparece assim, que se pega ao telefone e disse uma mensagem, estava a fazer isto para mim, fomos, e estava a dizer aos São Francisco, fomos beber copos ou umas cervejas ontem, não sei o quê. Entendeu? É que colou-se isto neste sentido de uma problemática de amor que era de alguma forma até refletida nestas metas de linguagem chinesas, veja lá, no sentido das aunties e das mães e da presença, ou das queixas das filhas às mães sobre problemas com os namorados. Bem, se calhar é uma coisa típica de comportamental ou social na China e noutros lados também, não é? Mas isso cá mais das raparigas. Eu, como rapaz, não tenho essa memória nesses tempos da adolescência. Tive problemas com as raparigas de dar ao pai ou à mãe, não é? Para fazer queixas ou para não sei o quê, mas que quadrava nessa imagem de familiar que estava e de um jovem que poderia ser o namorado mais novo, que chegava do outro lado e quadrava antes na visão desse clipe manipulado, não sei o quê, da canção, que eu acho que era espanhola, a canção. Uma rapariga que me fez lembrar essa rapariga. E que eu acho que também vi no outro dia ali ao pé da João Crisóstomo, num café estranho, onde apareceu uma história de iranianas e
com burcas verdadeiras, iranianas ou não iranianas, ou muçulmanas, que fossem, não sei. Que eu nunca percebi, não percebi aquilo também. Mistérios de amor, digamos. Espero eu que seja não mais problemático que isso, embora é evidente que estas questões ressoam até nestes polícias de Marcelo Rebelo de Sousa, que deve ter conduzido a esse ataque, se calhar que me fizeram sangue e tudo. Tinha inventado para uma história qualquer, um conflito qualquer com muçulmanos, não sei. É o que me passa pela cabeça, porque é assim que estes filhos da puta fazem estes lumes. E estes filhos da puta estão a falar pessoas de calibre de Marcelo Rebelo de Sousa. E depois aparece agora aí com as burcas e comentar as burcas, quando há um problema que eu estou a usar a palavra burcas como véus artificiais. Está impossível. Estou aqui notícias hoje que me interessam ler, que não consigo ler. Está tudo publicidade, véus por cima, não sei o quê, não pode ser, mas não pode ser. Sobre a Ucrânia, não sei o quê, e estava o Durão já com um ar mais ou menos sorridente, porque estava no greve militar. Aí violento, pelas tantas atrás, e está a ver como se constrói estas sombras todas e esta impossibilidade de averiguação fina até dos próprios conteúdos residuais. Isto não são notícias, são induções, são fragmentos descontextualizados, começam com imagens que são sempre jogos de sombra, como o Cunha Rodrigues da Autoridade da Concorrência a puxar uma coisa. É só sombras nazis em curso para criar problemas. A bota não bate com a perdigota, como eu escrevi ontem, onde só tem um texto sobre 5 notícias, 5 imagens, e todas elas são manhãs. É assim, mas isto não são notícias. São formas de potenciar conflitos, ou de remir outras matérias escondidas, ou não sei o quê, caos de confusão, e não propicia nunca o entendimento entre as partes, seja quem for, nomeadamente quem lê, que são os cidadãos, não é? As notícias não eram feitas para informar os cidadãos, para lhes permitir alguma capacidade de compreensão do que é que se passa no burgo e dos crimes dos políticos gangsters. O que é que estava a dizer isto? Porque encaixa tudo neste sítio, e também o problema dela estava a telefonar-me nesses shorts chineses à mãe, ou não sei o que, como se estivesse a queixar, a brincar, não foi uma brincadeira essa parte. Mas encaixava nisso, se calhar havia um conflito com esse rapaz que se calhar era o namorado dela, não sei. Porque alguma coisa terá passado uma noite com ela onde ele não estaria e parecia que estava a família. Eu pensei que aquilo está sempre deserto, aquele banho. E vendo que tem acontecido quando eu chego, não é? O autocarro. E portanto, sempre no banho, não incomodo ninguém ali, fumar um cigarro que não está ninguém já. Às vezes senta-se bem uma pessoa e senta-se. Não é um banho que dá para estar com mulher de género, não é incomodar ninguém. Está a ver? E estava agora neste último episódio cheio o banho. Tive que ficar ao lado, e quando fiquei ao lado, eu vejo o outro que já me tinha aparecido por fora das caixas do chá, e que eu disse Mário Vita, há 20 ou 40 anos, até pela altura, porque não bate certo com a minha memória de Mário Vita, é a altura dele. Eu acho que ele era mais baixo, se calhar não é o Mário Vita. Nem sei. Vocês fazem estas coisas, como vos disse ontem, hoje publicado como crimes. Continuo a tocar o telefone antigo aqui nesta máquina, acho que cada vez tenho estes telefones ligados, mas deve ser uma programação também. Uma programação qualquer que eu mostrei na máquina. É para as camadinhas isto, já me deram cabo de 7 fontes, são os únicos que tenho bons. Vou ter que gastar mais 10 euros que não tenho. Sim, que a coisa está. Já queimei isto, consegui espetacular. Paramos. Não é? Factualmente, aquilo que se pode pôr nas sombras, as coisas têm sempre uma factualidade, uma multifactualidade, estou-lhe a dizer. É a rua no hospital onde vocês meteram, até nos shorts com as imagens mais estranhas. Na Rua dos Três Nomes, no Hospital de São José, não é São José, é o outro de baixo. Passo por lá, estava um conjunto de 20 ou 30 pessoas, em diferentes grupos cá fora, com máscaras, como se usava na Idade Média da peste, está a ver? Que Bosch representa.
nas suas pinturas, que é uma coisa que está introduzida dessa sombra dos tinteiros chineses, nessa foto que vocês roubaram agora dos álbuns da Cristina. Não, estou João Rosa, vejam. As coisas são factuais assim, depois é a rua onde eu vejo as raparigas italianas, as patroas, a fazer uma representação da história da compra do livro que teria sido encontrado num alfarrobista. Portanto, são tempos diferentes, são cenas diferentes, mas há sempre uma possibilidade de somar os valores que a gente tem uma percepção real em cada momento, aparentemente não até relacionáveis, porque não são sequenciais no tempo. Quer dizer, não foi hoje, e depois à tarde, depois à noite, e depois no dia seguinte, e não sei, são vezes passadas. Mas os valores são estes, os valores extraídos. E que fazem somas lógicas. Se eu somar no tempo, são acontecimentos com largos meses ou mais entre eles, não deixam de fazer lógica, não deixam de ter estes valores. E das imagens, e do lugar das imagens, e da luz, e não sei o quê. Está a perceber? E as altas definições, outros aspectos tecnológicos, no caso dessa coisa dos jardins plus beaux da Europa, e dizer, pá, claro, isto abarca diferentes anos, mais do que isso, essa cooperação é para o tempo da Expo 98 também. E também tem mistérios, factos estranhos, como sempre, via ICEP, que eu nunca percebi, e alta definição, que era uma tecnologia nova, digamos, estava subida à mesa em termos de investimento estratégico europeu, em termos de fundos e de cambalaches. Os fundos europeus têm sido, não são imunes a este gangsterismo e a esta corrupção sistémica que existe. E nem eram já no tempo. Portanto, aquilo era uma forma de distribuir rendimentos a quem se queria. Não sei, e com objetivos, muitas vezes, de interesses outros mais vastos. Não é? Eu posso financiar HDI porque estou a receber de baixo, por cima, ou por baixo, ou ao lado. Eu não. Não sei de uma empresa de cá, no outro lado do mundo, porque está interessada em promover HDI. Portanto, se eu criar aqui na Europa um fundo para HDI, para alta definição, eu vou justificar a sustentação desse ramo de comércio tecnológico e até de mercado. E estou a perceber de outro país. Está a perceber? Isto é uma. Porquê? Porque esta corrupção tornou-se não no local também. Antigamente a corrupção era uma coisa no território, circunscrito, não é? Pega lá, dá cá, aqui, vais ao café, ao restaurante, ou não sei o quê, ou na repartição, a pilha dos processos, para cima ou para baixo. É uma coisa local, agora com esta coisa toda ligada. A gente quer desenvolver HDI, porque vamos produzir monitores de alta definição 4K, precisamos de material HDI, imagens HDI, preciso financiar HDI. Dirão os ingênuos, virgens puras, gangsters políticos cinécios. A gente pensa na norma, que é boa, a qualidade, é um desenvolvimento. Não nos passa pela cabeça estas coisas, mas claro, vocês são todos virgens. O vosso lugar devia ser ou na escola primária ou na cadeia, não é? Isto é gangsterismo com fundos comunitários ainda por cima, não é? Piada que faz ter, desfoda-se. Depois matam-nos as crianças nos Erasmus e o caralho. E vocês nem percebem nada. Estava aí uma notícia qualquer nas rusgas da polícia italiana, empresas de moda de luxo em Itália. Tinha acabado de falar desta história dos espelhos de castings que não podem ser organizados, acho eu, na sexualidade e não sei o quê. Nem consegui ler a notícia, mas parece-me que podia-se quadrar nisto. Alguém teria que estar a organizar estas coisas, não é? Porque se calhar organizavam das mesmas formas em Itália que as organizavam aqui, em 2011. É o tempo do tsunami do Japão, está a ver? Também. E as estruturas. Os dois factos que eu narro no Jardim de Alcântara são a estrutura organizada já com participação especializada, ou seja, de médicos que estão engariados de alguma forma para estas coisas, portanto, ao serviço de alguns interesses organizados, e esses espelhos reais estavam a fazer com base em uma cascada de crimes de Vassa. Antes de mais, entradas ilegais nas comunicações, e que são
filmes de castração que visam castração e há reações. Como digo ontem ou hoje, o problema disto é que uma pessoa pode tentar estas coisas e tenta, se tiver olhos abertos na rua, não, isto é igual à outra, é mais semelhante, é muito semelhante. Depois faz-me uma expressão assim, uma reação, uma autocastração dirigida singularmente, uma pessoa para outra, singularmente nesse sentido. Mas uma pessoa não sabe a escala disto, a potenciação da escala disto. Fazem isto a quantas pessoas ao mesmo tempo, sei que fazem, e o que é que resulta daqui? Um problema de potenciação. Isto é uma questão que já vem, eu falei-vos disso, enquadrei-vos desde é uma discussão de decisão da Igreja no século XIII, ou XIV, no Concílio de Trento. Em termos da potenciação da imagem e da substituição de uma relação espiritual com uma representação espiritual com carne humana, ou sem carne humana, estou a falar de beijos, né? Nossa Senhora, ou de Cristo, da adoração, ou chamar do que quiser, ou da reflexão sobre Cristo, ou Nossa Senhora, e da representação icónica, que começa a graçar nesse tempo, da divisão da cisma. Depois são questões que já foram pensadas na Grécia, pelos filósofos gregos, está a ver? E que levou a uma cisão nesse tempo. A substituição, não é? Pela representação, pela imagem. A imagem como representação, seja um ícone, seja gravado em madeira, seja o que for. É? Nesse tempo. É? Ou uma estátua. Da substituição, da mediação através da representação personificada num objeto. Tem a ver com estas questões da luz e do lugar da imagem e do que é a imagem e de como é que a imagem opera no tempo e espaço. Não se coloca, não sei o quê, nessas aulas, onde é que eu sou também. Se eu era professor, não sei o quê, não sou eu. Paulo. Não sei o quê, vamos embora com essa rapariga. Foi pena não lhe ter roubado o coração. Porque era a questão de haver ou não a possibilidade humana de confiar naquilo que vemos, ou através do sentido da visão. Isto tem a ver com as questões da imagem. As coisas que a gente vê, nós temos uma percepção, se vemos, temos os olhos a funcionar, não é? Temos uma percepção dos objetos, das pessoas, das coisas, das formas. Não é? Mas a primeira coisa que toda a gente deve saber, penso eu, é que o que nós vemos não é aquilo que estamos a ver. É gerado, aquilo que nós vemos é gerado no sentido, é suportado por qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, uma face, seja o que for, senão não há. E tem que haver luz, não vemos na noite, na ausência da luz. Portanto, aquilo que faz aqui ver, antes de mais, é a luz. Mas a luz e aquilo que vemos de uma coisa que existe fora de nós, não é a coisa que existe fora de nós, necessariamente. Mas não obsta um radicalismo de interpretação de que a imagem nunca terá qualquer tipo de validade. Tem que ter, em termos mínimo que seja funcional. É. A gente usa os olhos para viver, para fazer as coisas na vida. Não. Quando não é cego em regimes nazis, filhos da puta terciária. Meus senhores, quando é que vamos estar com isto? Preciso de um PC, preciso de água aberta, preciso de imunização dos vossos dolos consecutivos que mandam a limitar, quero um bilhete de identidade verdadeiro, quero a minha carta de condução e o caralho, vamos estar nisto até aqui, até quando, oh, caralho? Que um bocado me irrita supinamente desde a escola. Na escola primária nunca tive este problema com nenhum professor, pelo contrário. As atitudes pedagógicas, está a ver? Quando os professores quiserem enquadrar historicamente e explicar o pensamento, o quadro do pensamento, por exemplo, um filósofo, neste caso, um Platão. É. E a outra coisa é enganar as pessoas, enganar os estudantes ou ficar fixo na elaboração do quadro, quer dizer. É uma coisa que me chateia, este tipo de atitudes pedagogicamente falando, porque não são pedagógicas, são antipedagógicas, está a ver? Um bom educador não faz isso. Não. Um bom educador põe as pessoas, os alunos, a descobrir a verdade por eles mesmos.
Deixa sempre um bocado a coisa em termos de questão, independentemente de ser e dever saber em exatidão, não é? O que é que Platão escreveu e pensar porque é que Platão escreveu assim e pensar o que é que Platão escreveu, o que é que ele quer dizer-nos, o que é que nos deixou Platão. Quando escreveu assim, não sabe. Isto é a tarefa do educador, ter esse trabalho, esse estudo, não é? Mas não faço ao estudante, ao aprendiz, a coisa é diferente. A postura, aqui é sempre o saber, está a ver? A forma como se caracteriza o próprio saber, a institucionalidade do próprio saber. São questões, estou farto de falar disto, não sei o que é que vou dizer isto. E dizer qualquer outra coisa. Ah, é importante que as pessoas sejam ensinadas a pensar por si mesmas, não é? Portanto, fundamentalmente é preciso ensinar as pessoas a pensar. De me dirá, sempre foi o papel da filosofia, pois foi. Não era isto que lhe disse, sei lá o quê. Como é que é, meus senhores? Preciso de água aberta, preciso de ressarcimento, preciso de telefone a funcionar, caralho. Amanhã vou-vos ter que espantar a todos, caralho. Está com esta conversa até quando há torturadores e assassinos. Quer respostas para o meu filho? Quer dizer, essa imagem real dessa rapariga, cabelos negros, curtinhos, baixinha como eu, lá em frente ao Dantas, atrás não me lembrar que eu parecia-me ela estava a dar nota do eventual problema que nem me disse o resto. Então beberam um choré, depois aconteceu o quê? Uma violação, foi morta. Podia ser uma coisa deste género, não é? Porquê? Porque eu percebi que ela aí estava-me a dizer aquilo, não é? Pela forma como se viu, aquilo há uma esquina, estava de um lado para ali parado a olhar o Dantas, não é? Mas está aqui uma mensagem. Acho que é um problema de um Erasmo, dos Erasmos, não é? Que houve nessa altura e que ela estaria a pôr a mim em consciência dessa maneira. E, portanto, estas coisas ficam na memória, não é? Por isso mesmo. São jovens a ver, porque por lado não tinha um sentido literal, se calhar faça ela ou não, não é? Nem sei. E depois pergunto, também fiquei a pensar, mas essa rapariga será a rapariga de que eu, dessa última leitura extrainicial ali nas embaixadas com o embaixador do Iraque e as gaivotas e as andorinhas, uma coisa impossível, não é? Eu tive uma visão de uma rapariga que nem vi, numa loja ali de roupa de segunda mão ao pé da Assembleia da República. Eu não sei se é real. Não sei se é real. Veja lá. Impossibilidade das imagens. Intuição, agora, nestas palavras, sabe o que é que é? Esta história tem este conjunto de factos que atravessa esta história, assim em breve, se calhar tem a ver até com esta história dessa morte recente italiana. Estão aqui valores nestes factos, são italianos. Tá? Essa morte tem esta raiz de factos factuais por trás. É assim, chega alguém e põe em cena qualquer coisa. Quando é esta a intenção, muitas vezes tem sido, não é? Porque, às vezes até para pedir ajuda, mas sem pedir ajuda, não é? Outras vezes para criar uma sombra, ou se calhar porque já há um conflito entre grupos e depois há uma apresentação de uma parte dramatúrgica por parte do outro lado, para inverter a capacidade de uma sobra possível futura que tenha os termos invertidos e por isso seja isto que já estão a custar. Uma soma futura, não é, dos factos tenha uma soma invertida, porque os termos foram apresentados ao contrário, porque foram falseados por partes que defendem interesses. Pode ser tudo e nada, não é? Não sabe porque isto é posto assim, fragmentariamente, está a ver? Mas não deixa de ser preocupante, são crianças, são jovens, são grupos jovens que nem são daqui, não é? Estão cá a estudar, portanto, convidinha que as pessoas aqui tivessem alguma atenção que se elas têm problemas, porque não têm cá os pais e as famílias e o caralho. Não é? É o que as regras do bom coração da hospitalidade determinariam, não é? A cabeça. Não é?
Não estou a falar chinês, porque não. Jovens, não é? Portanto, digamos, ser jovem facilita os jovens metem assim imensas confusões, não é? E recebem com imensas confusões em cima por serem jovens, quer dizer, porque conhecem ainda pouco da vida, ou porque também por estão à distância, se calhar ultrapassam algumas linhas que geralmente em casa se calhar não ultrapassariam, e não sei o quê. Isto é a realidade da vida. Não é? Mas aqui neste ponto, por exemplo, essa rua é também a rua onde passou o Marinho Pinto. Já estava lá nas Europas um carro como turista, é todo sorridente e sempre. Isto não vai à Faculdade de Coimbra, está a perceber? É assim. Claro, foi em Lisboa uma coisa desta natureza, mas em Coimbra, não ficou numa das faculdades de Coimbra. Vai a questão destas mentiras, isto é assim. Vocês deixam lá andar os filhos da puta destes terroristas, os mídias, a preferirem estas mentiras, estas ilusões, estas coberturas, como Turquia. Estão a aprender, o governo turco está a aprender pessoas porque deitaram as casas abaixo. E depois metem Fernando Pessoa, que eu vos citei agora, neste contexto, do livro da Hora do Diabo, não há nenhum ritual. Pelo menos na edição que eu tenho aqui em casa. Alguém tem que ser responsabilizado. Não contribuem para estas merdas todas, independentemente seja o que for a merda, porque nem sei. Em termos práticos, para além de 3 mortes que houve nesse tempo, não é? 3 jovens. Pinta aí nas folhas deste manuscrito sobre o Atrique, neste quadro célebre do Noronha de Nascimento. Foi impresso isto num jornal. E estranhamente essa passagem de carro até me faz lembrar outra que eu também me relembrei outra vez do tempo ainda destes terroristas do Mené, no tempo em que era o Freitas de Amaral, ministro. Uma descida aí, uma conferência, uns 2 carros, com os banquinhos, brinquinhos, não sei o quê, muito pequenos. Vocês para gastar o dinheiro do erário público para fazer escravos assim, roubarem vidas inteiras, inclusive filhos, não têm limites. Espero que a sentença seja proporcional ao peso da falta dos vossos limites, filho da puta. Agora vos lembro, vou tornar a dizer, isto é verdade. Passei num dos tempos, ainda na crise desta falsa pandemia, pessoas com máscaras, como se usava na Idade Média, os médicos, pensando que era protetora da peste e não sei o que, lembra-se, com os bicos, ou tipo quase máscaras venezianas, não é? Um grupo de pessoas, pai, 20 pessoas, ali estavam todas com máscaras dessas. Não havia máscaras dessas de Lisboa, estava tudo a usar máscaras dessas de 5 questões com malhas. Não param nenhum vírus, não é? E estava um dia que eu passo lá e está isto montado assim. Isto tem coisas que recuam ao álbum, como eu vos disse, e recuam, continuam a ter interesses a proteger, porque essa foto dos tinteiros, Japão, não sei o quê, foi roubada. É aí que eu tenho essa leitura de uma revista que está assim, que tive a fazer blow-up e não sei o quê, de equivalência com. Tentar perceber o que era aquela merda desses tinteiros, não sei se são tinteiros, parecem tinteiros, porque eu também me caneta bem bem. Desse ano de pena. E depois estive a tentar perceber qual era a revista, que não tive uma certeza absoluta, mas pareciam os desenhos, as pinturas, ou closes da pintura de Bosch. Por sua vez, tem uma linha vasta de com os caorros nas fontes francesas, o encontro de caorros de fotografias, onde está o povo, onde estão os crocodilos e os sharps, ou não sei, os sharps, mas sempre lá bem isto. Isto continua a perturbar entre os criminosos. Porquê? Porque a outra vez foi roubada do homem, entretanto, outra vez. Outra vez não. Roubada, como eu agora levo por falta de um. Isto tem a ver com tsunami, portanto. Chefes de todas. E documentar estas coisas, não estou a falar de abstração. Não tenho nada. Alguém tem. Tudo ilustradinho, escrito, e tem. Isto é este, e depois está aqui neste facto, não sei. Matem-se todos. Não, estava aí uma coisa qualquer, no meio de Pedro Ronso, um anúncio. O Orço Segura dizer assim: eu sou dos que me preocupo, suponho que o outro. Creio que vocês são. Estão hipócritas, estão hipócritas.
Não se preocupe que ainda não me abriu água e não me resolveu um problema de um crime de escravatura contra a minha pessoa há 20 anos. Não só pensou, mesmo que não soubesse. Se me queixei publicamente, nem é. Vocês são todos do perigo. Não há um que seja certo e acertado do coração e de consciência e de dados. Eu falei destas coisas, das imagens. As imagens são uma forma de viajar sem sair de casa, sem ter que comprar bilhetes de avião. O livro do Agostinho da Silva, que eu dito, é como eu fui à Índia sem sair de Lisboa, uma coisa assim. Não é bem isto, mas é esta a ideia. As imagens fazem-nos viajar no tempo e no espaço. Já sabia. Já tinha pensado nisso, nessa qualidade das imagens, nessa propriedade das imagens. Ou de quê? Da luz antes da imagem, não é? Visto que eu não a vejo. E vejo, está a ver? A visão é uma coisa muito complexa. Isto é um instrumento, os olhinhos, as pupilas, aquela beleza, as cores. É um instrumento, mas que concorre para a visão, mas outros concorrem para a visão, não é? Ao mesmo tempo. Não é? E depois a visão não é um instrumento, não é? Um instrumento que está dentro de um corpo, portanto tem um conjunto de outras funções que são associadas. Vê ou entende o que vê em função daquilo que sabe e não sabe. Sempre, como tudo na vida. Independentemente de eu poder ver pelo nariz, por exemplo, o problema hoje está a ver é que tudo se muda, toda a memória humana, mesmo aquela que está reduzida a livros escritos, impressos. Uma pessoa quer estudar, por exemplo, Platão, hoje em dia. Como é que tem a certeza que está com um livro que responda fielmente àquilo que ele escreveu? Está a perceber? Seja o que for. É um caminho de abismo completo, de destruição da humanidade. Muda-se tudo. Me dirá, desde a época das fotocópias. Muito associada esta realidade ao ensino, não é? Porque os jovens não têm dinheiro para comprar livros. Agora a coisa está 1000 vezes pior, não é? Ou está melhor? Como não está nu aqui à minha frente, deve estar pior. Só por essa razão. Acho que não sei se é do passo, percebo que deve ter alguma coisa, alguma com essa leitura lá na embaixada fechada do Iraque, não sei, com a garida cá fora, abandonada há 50 séculos, não sabemos embaixada. Era o lugar do sangue, não é? Aquele espanador também deve ser chinês, assim, com os dedinhos muito compridos, parece umas lombrigas coloridas, e não sei, com que ela espanava os óculos todos na casa. Quando eu passei, nem vi, fiquei fora da possibilidade de haver, não é? E, portanto, depois vou para as embaixadas e tenho essa leitura, que é uma impossibilidade, quer dizer, as gaivotas falam mais baixo e as andorinhas apareceram em quantidade avassaladora, que eu não tinha visto ainda nesta primavera. Andorinhas, vejam lá. Então passa pela cabeça, mas será que eles tinham guardado as andorinhas, depois largaram ali um bando de andorinhas para isto? É possível que a coisa seja organizada a estes pinteiros, por intenções dramatúrgicas de sombras. Não tinha visto ainda nesta primavera andorinhas. E as andorinhas estavam por cima, pareciam caças, rafos, estava por cima das gaivotas, que voavam mais baixo, por cima da embaixada. Isto é impossível. Porquê? Porque o comportamento destas duas espécies de animais era distinto. As andorinhas andam mais baixo, quando as gaivotas chegam, as andorinhas piram-se todas. Não vão ser comidas por elas. Era tudo ao contrário. Está a ver? Eram as andorinhas que mandavam sobre as gaivotas. Coisa estranhíssima, está a ver? A figura das raparigas tem estes efeitos. Mas aquela coisa do coelhinho espanador, isso é o lugar do sangue, não é? Porque é o que responde à vísceras, está a ver? É uma linha posta em cena antes dos Covid, não é? Aquele construtor americano que faz investimentos imobiliários, mas não sei o quê, mas não sei o que mais, está a ver? Uma linha vastíssima, como sempre. Lá isto tudo é verdade, o que estou a dizer. Essa rua, mesmo ao lado, está São Patrick, não é? Uma igreja protestante anglo-saxónica, ortodoxa. Nesse dia estava, sabe o quê? Que eu tenho um passadiço para cadeiras de roda, não sei o quê, levado para entrar na igreja. Botijas de gás, está a ver?
Era preciso de gás, era o gás, uma matança, está a ver? Depois passaram uma rapariga nova também por cima Nikita, não é? Portanto, já podia ser também uma matança lá para as Rússias, ou não sei, com este sempre constante matança nas escolas e Beslan e não sei. Isso é sempre bem, mas estes são os valores reais das coisas. Se calhar meteram as petijas por baixo do passadiço, ao lado da igreja, para fazer isto. A igreja é essa que tem alguns detalhes, vejam lá, de arquitetura na fachada, umas fendas que são equivalentes a, por exemplo, o quadro do 515, lá estamos outra vez em Coimbra, nas faculdades. E em anos, e nesta história macabra aí, que eles inventaram com o anos e os colhões cortados, e pá, não sei. Não digo, não há só um lugar da imagem, está vendo? Não é uma questão do que é a imagem, o lugar da imagem. Há múltiplos lugares da imagem simultâneos, está a perceber? Agora transponha este pensamento, pense nisto e transponha isto para um mídia novo de rede, está a ver?